Após receber uma notificação em seu celular dizendo que a câmera do quintal dos fundos havia detectado uma presença, a moradora dessa casa poderia esperar de tudo, menos o que ela viu quando abriu a câmera e se deparou com essa filmagem. Passando bem na frente da câmera, vemos esse vulto parecendo uma névoa clara em forma de gente. Vulto que não demora muito a desaparecer, como se tivesse sido diluído pelo ar de uma forma tão misteriosa quanto surgiu. A filmagem foi compartilhada pela irmã da dona da casa, e além do vídeo, ela também conta que elas nunca conseguiram descobrir o que foi aquilo que passou pelo quintal naquela noite, mas confessam que desde então, ela e sua irmã têm evitado ficar naquela parte da casa, e todas as vezes que precisam passar por lá por alguma razão inevitável, começam a se sentir mal, sem saber se estariam se sentindo assim por medo do que viram ou por estarem sendo influenciadas por algo do além. Enquanto fazia sua ronda noturna, um policial no Alasca percebeu uma estranha luz no céu por volta das 3 horas da manhã e começou a filmar. Oh, there it is. What the heck is that? A princípio parece ser só uma estrela, mas logo se divide em dois, com cada um dos pontos luminosos tomando um caminho diferente, protagonizando essa intrigante situação mais uma vez enquanto o homem filmava. Uou. Na sua postagem no Reddit, onde dividiu esse vídeo com o mundo, o policial diz acreditar que não havia uma explicação convencional como balões ou drones para o que ele conseguiu filmar naquela noite, e questiona se isso não poderia ser algo de outro planeta. Me conta, você acha que isso é uma possibilidade? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. As manifestações sobrenaturais e do submundo sempre foram associadas à escuridão da noite, quando o véu entre o mundo deles e o nosso estaria mais fino, e essa velha história sempre foi um motivo para as pessoas se abrigarem da escuridão com alguma fonte de luz, que antes eram só fogueiras, e hoje são lâmpadas espalhadas por toda parte. Só que, pelo que parece, nem sempre a luz é o suficiente. Ou pelo menos é o que acredita esse homem, que havia acabado de fechar a loja onde trabalha, e enquanto filmava o final do seu turno, foi interrompido por isso aí. Enquanto gravava sua rotina de trabalho arrumando o estoque da loja, uma figura desconhecida passa rapidamente pelo fundo da loja, dando um grande susto no homem que sai à procura daquela pessoa, mas não encontra nada e nem ninguém, nem mesmo qualquer sinal de que alguém além dele estivesse por ali, nem mesmo qualquer lugar por onde alguém pudesse ter saído, já que todos os acessos da loja estavam trancados. Após publicar essa filmagem, o homem contou que jamais voltou a ver aquela figura, mas tampouco descobriu o que ela era, e até hoje esse permanece um mistério que assombra os seus pensamentos.
Mas não é só durante a noite que coisas estranhas que parecem não ter uma explicação surgem em frente às câmeras. E eu digo isso, pois foi durante a luz do dia que esse homem filmou algo que até o momento ninguém conseguiu dizer com certeza o que poderia ser. Quando percebeu que estava sendo observado, o homem pega sua câmera e começa a filmar, se aproximando cada vez mais daquela figura escura que permanece parada, completamente imóvel atrás da árvore, enquanto o homem continua chegando cada vez mais perto, um passo de cada vez. E quando já estava quase acreditando que era apenas um tronco ou um boneco esquecido ali, a criatura se move abruptamente para o desespero do cinegrafista, que foge para nunca mais voltar. Desde que essa gravação surgiu nas páginas de mistérios, muito se debate sobre a real identidade daquele ser, que, enquanto os mais céticos apontam a possibilidade de ser um urso ou até alguém usando uma fantasia, aqueles que creem em uma possibilidade sobrenatural comentam sobre o fato da árvore ser muito fina para conseguir esconder todo o corpo de seja lá o que era aquela coisa, o que realmente é um detalhe muito intrigante que deixa essa filmagem ainda mais enigmática. Desde o dia em que se mudou para uma casa nova, o homem que faz essa filmagem vem alegando conviver com fenômenos estranhos que ele considera inexplicáveis. Fenômenos como esse, gravado enquanto ele fazia um vídeo do cachorro na sala. Where's your boy? What's up? Whoa! Whoa! Enquanto brinca com o cachorro, uma grande caixa de som cai de repente, sem ser tocada por nada visível aos nossos olhos, chegando a quase acertar o cão, que felizmente saiu de baixo a tempo. Mas ainda assim, tendo ficado bastante assustado com a situação que, de acordo com o dono da filmagem, é só mais uma, que se junta a outros acontecimentos daquele lugar, que diferente desse não foram filmados, como vozes sendo ouvidas no meio da noite e vultos passando ao redor da casa. Tudo muito sinistro, e que faz seus seguidores acreditarem que a casa seja assombrada. Whoa! Após tomar conhecimento da história de uma casa que teria sido abandonada pelos moradores por ser assombrada, um investigador do paranormal e youtuber sul-coreano decidiu ir até o local para explorar e produzir um dos seus vídeos. E o que ele encontra no local é surpreendente. 어디 계세요? A primeira coisa que chama atenção é o fato da casa estar completamente mobiliada, como se nunca tivesse sido abandonada, nos fazendo imaginar o que de tão apavorante poderia ter acontecido naquele lugar para ter feito as pessoas fugirem deixando tudo para trás. Só que não demora muito para que o rapaz comece a gravar algumas dicas de qual teria sido esse motivo, como os sons que o assustam logo no início da filmagem, ou essa coisa bizarra que surge em uma das janelas. 뭐야? 누구세요? 잠깐만요.
Mesmo com medo por causa dos barulhos e principalmente pelo vulto sinistro que viu na janela, ele continua sua investigação, dessa vez explorando um dos quartos, onde, por sinal, foi o palco de uma das coisas mais sinistras já vistas por ele, e o que o fez fugir do local na mesma hora. 혼자가 뭐에 이렇게 많아? 잠깐만요. Apesar de ser muito conhecido por vasculhar lugares com a fama de ocorrerem fenômenos sobrenaturais, essa é a primeira vez que esse youtuber foge desse jeito de uma casa, sem nem ao menos ter concluído a sua exploração, o que fez seus seguidores acreditarem que naquele local estejam de fato ocorrendo fenômenos que fogem da nossa explicação, enquanto os mais céticos duvidam que a casa estivesse realmente abandonada devido ao estado dos móveis e objetos, e apostam numa armação criada pelo próprio autor das filmagens. E em meio a opiniões divergentes, cabe a você escolher no que acreditar. Enquanto voltava para casa à tarde da noite, mesmo sem querer bisbilhotar, foi impossível para a mulher que fez essa filmagem não parar para olhar as estranhas situações que ocorriam dentro da sala de jantar dos seus vizinhos, onde todos os membros da família pareciam em transe sentados imóveis à mesa, enquanto a luz do lustre, logo acima das suas cabeças, não parava de piscar. E quando a assustada e intrigada moça achava que aquilo não poderia ficar mais medonho, isso aí aconteceu. Going for a walk and I look up and I see my neighbors. De repente, todas as pessoas sentadas à mesa se viram bruscamente em direção à mulher, olhando fixamente para ela da forma mais assustadora possível. E para piorar a nossa curiosidade, é assim que essa filmagem termina, sem qualquer detalhe ou informação que nos dê alguma dica sobre o que estava acontecendo ali, ou qual foi o desfecho dessa bizarra situação. Ao acordar no meio da noite ouvindo um choro de criança, a dona do perfil Brittany Yo ficou muito assustada por saber que aquilo não fazia o menor sentido, já que não havia nenhuma criança dentro da sua casa. Mas mesmo assim, reuniu forças e coragem para procurar a fonte do som enquanto filmava tudo com o seu celular. To the sounds of a child crying, and this is what I caught. Wake up and there's something over there crying. Do you guys see that? Do you guys hear that crying? Look, it's moving. What the is that? What the No vídeo original é bastante difícil ver ou ouvir qualquer coisa que a mulher parece estar presenciando, mas melhorando o áudio e o vídeo, passamos a ter uma percepção um pouco melhor. And there's something over there crying. Do you guys see that? Do you guys hear that crying? Look, it's moving. What the is that? O que para ela seria um choro, chega aos nossos ouvidos através da gravação como um som agudo de rangido, muito difícil de definir o que poderia ser. Mas o que chama mais atenção é a parte visual, pois agora vemos o que parece ser uma criança mexendo na porta ao final do corredor, o que acrescenta um elemento ainda mais estranho para esse vídeo que termina assim, sem nos dar uma resposta definitiva do que aconteceu durante a noite naquela casa, onde, segundo a autora da filmagem, ela estava sozinha, e não haveria uma explicação lógica para os barulhos e para qualquer pessoa que aparecesse na porta.
Após por mais de uma vez encontrar os quadros da sua sala jogados no chão sem que houvesse nenhuma explicação aparente, a dona dessa casa decidiu instalar uma câmera na sala na tentativa de desvendar esse mistério. Só que a gravação acabou trazendo muito mais perguntas que respostas. No meio da noite, um dos quadros cai da parede sem ser tocado por nada. E apesar da qualidade da gravação deixar bastante a desejar, segundo os relatos da mulher em seu perfil, ela tem certeza que deu para ver algo mexendo no quadro, uma espécie de sombra ou névoa escura. Já nos comentários, muitas pessoas disseram também ter visto essa sombra, enquanto outros não viram nada além do quadro. Mas e você? Conseguiu ver algo tocando aquele quadro? Por favor, conta pra gente aqui nos comentários. Felizmente, nem todos os vídeos que alegam mostrar casas assombradas apresentam uma qualidade tão baixa, e no caso das gravações desse rapaz, a qualidade das imagens é uma coisa que não podemos reclamar. Como nessa gravação, onde ele inicia a filmagem dizendo estar sozinho em casa, quando começou a ouvir a porta do fogão abrindo e fechando, e quando foi até a cozinha ver o que estava acontecendo, isso aí foi filmado. And I heard what sounded like this stove open and close. I'm not even fucking around, bro. That 1000, I know what it sounds like when the stove opens and closes. What the fuck? Yo! What the fuck is going on here? Yo! Bro, I'm home all the fuck alone. Yo, fuck this, bro. Bro, what do I do? What do I do, bro? I can't stay in this fucking house anymore. I can't. Holy yo. Para completar o desespero do rapaz, a porta do armário abre enquanto alguns copos caem lá de dentro, o que, junto ao barulho que ele havia ouvido antes, foi o suficiente para deixá-lo apavorado, completamente perdido e sem saber o que fazer ou para onde ir, e dizendo a todo momento que não pode mais ficar naquela casa. E talvez possa parecer um exagero reagir dessa forma só com o que vimos, mas essa não foi a primeira experiência desse rapaz, que já tinha vivenciado um momento sinistro em seu quarto. Nobody is home. My fucking family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the f***? Bentley? Bro, are you f***ing kidding me right now? Are you f***ing kidding me right now? What the f***? Bro! Bro! Holy... Why is this door open? What the f*** going on? Tudo começa quando a porta do seu banheiro se move sem ser tocada por ninguém. E daí pra frente, o que ocorre é uma sucessão de situações estranhas que assustam o rapaz. Desde luzes piscando e torneiras abertas, até várias portas que não deveriam estar abertas, completamente escancaradas pela casa. Situações que, se não foram armadas pelo próprio rapaz, como algumas pessoas sugerem, com certeza explica bem o motivo dele ter ficado tão aflito durante a filmagem da cozinha. Na sua página pessoal, ele segue publicando sobre as coisas que acontecem na sua casa, e qualquer novidade interessante nós traremos esse caso de volta aqui no canal. Filmagens sobre eventos considerados sobrenaturais muitas vezes são mais críveis quando são postados por pessoas que nunca falaram sobre o assunto, cujo foco dos perfis são voltados a coisas do dia a dia, como a página da Magical Witch, que apesar do nome, somente mostra o seu cotidiano, ou pelo menos mostrava, até o dia em que isso foi gravado.
No canto da imagem, vemos um vulto se movendo, vulto que a dona da casa acredita ser algo do além, já que o vulto desaparece, se unindo à escuridão assim que alcança a sombra projetada pela casa. E mesmo com algumas pessoas nos comentários terem sugerido que poderia ser um gato, a mulher diz que não, pois os animais daquela vizinhança não teriam acesso à rua. Mas se não era um animal, o que mais poderia ser? E é essa questão que permanece assombrando a imaginação da moradora daquela residência. Cada lugar do mundo conta com seus próprios mitos e lendas que vão desde espíritos assustadores como os banshees da mitologia celta até criaturas bizarras como a serpente marinha canadense conhecida como Ogopogo. Mas em meio a tantas crenças, existem algumas que atravessam fronteiras e continentes, ficando conhecidas no mundo todo. E esse é o caso da Mulher de Branco, uma figura fantasmagórica conhecida por assombrar estradas no meio da madrugada e perseguir motoristas incautos, como esses dois amigos na França. Enquanto voltam de uma festa no meio da madrugada, uma sinistra visão de uma mulher com longos cabelos escuros na beira da estrada apavora os jovens que, por estarem em um trecho da estrada que fica no meio do nada, não puderam imaginar que pudesse ser uma mulher real. Afinal, o que ela estaria fazendo sozinha ali, ou de onde teria vindo? Perguntas sem resposta, que fizeram os dois fugirem do local sem nem ao menos olhar para trás. Caso semelhante com o que aconteceu com esse homem, que voltava tarde da noite para casa, atravessando de moto essa estrada que também ficaria afastado da civilização. Outro curioso caso envolvendo essa lenda que ficou famoso nos grupos de mistérios foi o capturado por essa câmera de segurança, que teria registrado o momento em que uma dessas sinistras manifestações surge brevemente na frente do motociclista, desaparecendo logo em seguida antes mesmo que ele perceba, porém voltando a se manifestar bem na frente do homem para o completo desespero dele. E é claro que uma lenda tão famosa e difundida mundo afora chamaria a atenção de investigadores do paranormal. Investigadores como o dono do canal Omar Gosh TV, que após saber de vários relatos da mulher de branco sendo vista em uma estrada próxima da sua cidade, foi até o local em busca de respostas. E o que ele encontra é assustador. You need to run right now. Run, 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 run! Enquanto fala para os seus seguidores, uma sinistra figura de branco com uma aparência um pouco transparente atravessa a estrada bem atrás deles, fazendo todos fugirem do local na mesma hora. Cada uma dessas filmagens foi feita em locais diferentes do mundo, e em cada um desses lugares, a mulher de branco tem uma origem diferente. E seja uma mulher que perdeu sua vida na estrada em um acidente, ou alguém que, após ser raptada, tendo sua vida ceifada por seus captores que a abandonaram na estrada, e que agora a mulher está de volta do além em busca de vingança, todas as origens dessa lenda concordam em um único ponto: na sua aparência, sendo sempre uma mulher com um vestido branco, descalça e com longos cabelos escuros caídos na frente do seu rosto, por vezes cobrindo uma face tão aterrorizante que enlouqueceria qualquer um que olhasse diretamente para os seus olhos. Sempre que falamos em situações sinistras gravadas durante o trabalho,
Geralmente estamos falando de coisas registradas por vigias noturnos, como esse homem, que viveu uma experiência apavorante enquanto pedia ajuda para a polícia. Somebody outside like dragging a bag at my work. No, sorry, I'm just recording in case something happens. I can't see his face. Where's he going? He's literally running down to the door. He's coming up to the door right now. Is he? Ah! Oh my God! He's outside the door. He's outside the door right now. No, there's nowhere to hide in here. It's just this one room. The door is locked, but he's like behind the building now. I don't. Can you just get here, please? Really? Pelas câmeras de segurança, o homem começa a monitorar um invasor carregando uma misteriosa sacola. Invasor que chega a tentar entrar no quarto onde o vigia está escondido, suplicando para que a polícia chegue antes que o pior aconteça. E graças ao vídeo feito por ele, podemos dividir com o homem um pouco do seu pavor e angústia. Oh my God! He's outside the door. He's outside the door right now. No, there's nowhere to hide in here. It's just this one room. The door is locked, but he's like behind the building now. Felizmente, o misterioso invasor desapareceu antes mesmo que a polícia pudesse chegar, e pro alívio do vigia, a porta foi o suficiente para protegê-lo daquela sinistra figura que desapareceu tão do nada quanto havia surgido. Chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e encontrar um belo banho preparado deveria ser uma experiência muito agradável. Só que não foi para esse homem que mora sozinho e alega que ninguém poderia ter deixado a banheira desse jeito quando ele chegou em casa. Mas isso não foi nada perto dos momentos apavorantes que ele viveu logo em seguida. So I get off work and this is what I come home to. Which would be cool, but I'm alone and there's nobody here. Ao encontrar a torneira aberta e as velas acesas, o homem chega a fazer uma piada sugerindo que teria sido o cachorro, mas acabou perdendo toda a graça quando as luzes se apagaram. As velas acenderam novamente, aparentemente sozinhas, assim como a torneira voltou a jorrar água. Did you run the bath? Were you gonna take it? What the fuck? Did you? Após conseguir sair do banheiro, tudo parece ter voltado ao normal. E uma explicação para essa série de eventos não foi encontrada, fazendo as pessoas nos comentários se dividirem em quem acredita em uma manifestação de forças ocultas agindo naquela casa e os que sugerem uma farsa bem elaborada pelo próprio dono da residência. Mas e você, que impressão teve sobre essa gravação? Uma legítima manifestação do sobrenatural ou só uma farsa? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Alegando viver em uma casa que tem mais de 300 anos de idade, a família dona dessa residência alega que todos os moradores já vivenciaram algum tipo de manifestação do sobrenatural, e por isso tomaram a decisão de espalhar câmeras por toda a casa em busca de gravar alguns desses fenômenos, e acabaram conseguindo.
Numa primeira filmagem, a família compartilha o momento em que as cadeiras começam a se mover durante a noite enquanto a garota, assustada com a situação, corre em busca de seu pai. E foi esse homem o autor da próxima gravação, que, segundo a história, teria tido início quando o pai da garota começou a ouvir passos pelo corredor e começou a filmar com seu celular. Stay here. Didn't come from this area of the house, but it sounded like footsteps. Jesus Christ, the door just closed. Was there someone in? Did you see anyone? No. Richard, be careful. Guys, is there anyone in here? No one behind the door. No one in here. Apesar de vasculhar toda a casa, o homem e sua esposa são incapazes de encontrar a fonte daqueles passos e barulhos sendo ouvidos por toda a casa. E são com fenômenos como esses que a família alega estar lidando quase que diariamente desde que se mudaram para essa antiga construção, que, na opinião deles, é e sempre será habitada por espíritos do passado. Savannah, assim como a maioria das pessoas, usa suas redes sociais para compartilhar coisas do seu dia a dia, como lugares onde visita ou que come, ou até o tempo que passa com sua filha, entre outras coisas absolutamente comuns. Mas essa situação mudou de repente, no dia em que a mulher postou essa filmagem da sua filha, onde ela diz acreditar que tem algo muito errado com aquele brinquedo. Olhando essa filmagem uma única vez, é até difícil de notar dada a velocidade em que acontece, mas aproximando a imagem, fica mais fácil de perceber o momento em que a pelúcia parece virar sua cabeça, aparentemente sozinha e sem nenhuma explicação. Essa gravação deixou muita gente desconfiada, acreditando que a Savannah pode ter forjado isso de alguma forma, mas outras pessoas defendem e dizem que ela não envolveria a própria filha em algo assim. Mas no final das contas, vai de cada um escolher no que acreditar, já que não se tem maiores informações sobre o que aconteceu naquela casa. Enquanto visitavam uma cabana considerada mal assombrada, os autores dessa filmagem começaram a compartilhar uma série de experiências inexplicáveis vividas lá dentro e que poderiam explicar a fama do lugar. O primeiro vídeo mostra uma porta intrigando os hóspedes ao abrir e se fechar sozinha, sem que nada aparentemente tenha tocado nela. O que nos leva ao segundo vídeo, onde uma pessoa explica o que havia acabado de acontecer em um quarto fechado e acaba filmando um novo evento. Okay guys, so a lot of crazy shit has been going down in this house. Some paranormal shit. So first of all, so this picture fell down, and I know what you're gonna say, oh, it was just the wind or whatever, but coincidentally, a bunch fell down in the other room too. Let me show you. Hold up. Holy shit. Na terceira e mais sinistra das gravações, vemos o cachorro latindo, como se houvesse alguém do lado de fora. E ao tentar descobrir o porquê da agitação do cachorro, isso acontece. Holy shit, there's somebody out there. Assim que espia pela janela, o homem se depara com uma sinistra sombra em forma de pessoa bem na frente dela. Mas quando sai para dar uma olhada melhor, não há nada lá, nenhum sinal daquela figura medonha.
Todas essas filmagens acabaram aumentando ainda mais a fama do local de ser assombrado. Mas agora eu gostaria de conhecer a sua opinião. Você acredita que essas filmagens são suficientes para provar que um lugar é o palco de manifestações paranormais? Ou acha que não, que poderia ser tudo fruto de uma grande farsa? Durante um longo apagão, Tanner, o morador dessa casa, começou a ouvir barulhos estranhos ecoando pelos seus corredores, e com a ajuda de uma lanterna e seu celular, começou a explorar o local em busca de respostas. E o que ele encontra é assustador. O homem não chega a percebê-la na hora, mas vemos esse rosto de mulher no vidro no instante em que ele passa com a luz, e talvez por não ter percebido, decide sair da casa para dar uma olhada inocente no quintal, o que acabou custando caro ao rapaz. Depois de muita angústia, Tanner consegue entrar em casa e por algum tempo começou a se sentir mais seguro. Mas logo coisas ainda mais bizarras começaram a acontecer. That just moved. What was that? What the hell's happening? I can't see anything. Numa sequência insana de acontecimentos assustadores, tudo começa com a visão de uma mulher com um longo vestido branco e cabelos escuros jogados na frente do rosto, se movendo em direção à escada, seguido de brinquedos ligando aparentemente sozinhos e cadeiras que se movem. Tudo extremamente apavorante para Tanner, que se via sem saída daquele pesadelo. Principalmente quando a luz da lanterna começou a falhar e aquela mulher de branco reapareceu bem na sua frente. E o que acontece em seguida, nós veremos agora. Para o completo alívio de Tanner, a energia volta. E com ela, toda a luz daquela casa, que parece ter varrido as manifestações de volta para as sombras de onde vieram, já que nenhum rastro de que qualquer coisa fora do normal tenha acontecido naquela residência foi encontrado, assim como uma resposta para todos esses eventos gravados naquela noite assustadora, que seguem um mistério sem solução. Dividir uma casa com sua alma gêmea costuma ser um passo importante e feliz na vida de qualquer casal. E assim foi com Giovanni e sua namorada, ou pelo menos estava sendo, até coisas sombrias começarem a assombrar a paz do jovem casal.
No primeiro vídeo compartilhado por Giovanni, vemos o momento em que o casal é acordado no meio da noite por essas batidas na porta do quarto, que parecem não ter qualquer explicação. Assim como a segunda filmagem postada por ele, que é ainda mais misteriosa. Agora, enquanto caminha pela casa, Giovanni foi capaz de ouvir uma sinistra voz chamando por seu nome. E não só isso, mas também esses urros e gemidos ecoando pelos corredores, e o deixando ainda mais assustado. Até o momento, o casal afirma não ter encontrado uma explicação para esses fenômenos e seguem vivendo corajosamente na casa em busca de respostas. Trabalhos noturnos muitas vezes podem ser assustadores. Trabalhos como o de Grizel Hernandes, que é o responsável pela segurança de um galpão industrial. E como segurança, Grizel é preparado para lidar com várias situações perigosas, mas nunca foi treinado para enfrentar algo tão bizarro quanto o que ele encontrou nessa noite. Todos pensando que era broma lo de la niña en el trabajo. Güey, no mames. No mames. La niña no estoy. Durante a sua ronda noturna, Grizel se deparou com essa figura, parecendo uma menina fantasma na sala de máquinas do galpão, o que foi capaz de deixar o segurança apavorado ao ponto de não ter tido coragem de se aproximar para tentar descobrir quem era. Mesmo porque, segundo foi compartilhado em sua postagem, não havia a menor possibilidade de uma garotinha ter entrado naquele lugar, o que o teria feito ter certeza absoluta que não se tratava de algo desse mundo. Quando aceitou o trabalho de zelador num antigo prédio residencial em reforma, Corbin, o autor dessa gravação, por ser novo na cidade, não entendia por que mais ninguém queria esse emprego, mas logo acabou descobrindo. Real spooky place. Another bathroom. Another bathroom. Lá na hora, enquanto percorria o lugar, Corbin foi incapaz de perceber essa sinistra voz capturada pela câmera dizendo a frase I see you, ou eu vejo você, e por não ter ouvido, continuou a explorar os cômodos do prédio. Só que o destino ainda reservava uma nova surpresa para aquele homem, uma que seria impossível ele não perceber. Upstairs, had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I've heard someone go down those stairs, though. So... Enquanto está na escada, Corbin começa a ouvir passos muito fortes e rápidos indo em sua direção, o que o fez tremer e sair correndo sem entender o que era aquilo, já que, segundo ele mesmo alega na gravação, não havia mais ninguém além dele naquele lugar. E se, mesmo depois disso, ele ainda tinha qualquer dúvida se deveria ou não seguir naquele trabalho, um último evento foi suficiente para fazê-lo tomar sua decisão. Creepy. Okay, now I'm getting the f*** out of here. That was it. Após essa batida na parede, Corbin deixa o lugar sem olhar para trás, e agora sabendo bem por que ninguém da cidade quer aquele emprego, mas infelizmente sem saber o que estaria causando todos aqueles fenômenos que, na opinião dele, seriam uma obra do sobrenatural.
Chris, o investigador do paranormal por trás do canal Urbex Hill, nos leva até um antigo prédio abandonado que tem a fama de ser assombrado, e assim que chega ao local já começa a sentir um estranho frio, como se os andares do prédio tivessem uma temperatura muito mais baixa que o exterior. E seguindo essa queda de temperatura, andar após andar, sala após sala, isso é o que ele encontra. Did you hear that? That was loud. Chris conta que tinha certeza de estar sozinho naquele lugar, o que dificulta encontrar uma explicação para os barulhos que ouvimos. E além disso, ele confessa que começou a passar muito mal depois dos barulhos, e isso somado ao frio que ficava cada vez mais intenso, o que acabou o forçando a desistir da exploração. Mas não antes que suas câmeras registrassem isso aí. Enquanto estava nessa grande sala, pouco antes dos barulhos que fizeram Chris ir embora, uma sinistra névoa vai em direção ao homem, e por mais de uma vez parece rodear seu corpo, enquanto em uma outra parte da sala, o que parecem ser 2 olhos surgem e desaparecem logo em seguida, espreitando cada passo do investigador, que após ver as filmagens, passou a acreditar que todo o frio e sensações ruins que sentiu foram causadas por aquela sinistra névoa que o perseguia. Chris acredita que aquilo se tratava de um espírito preso ao prédio, que, ao tocá-lo, causou todo aquele mal. Enquanto viajava de carro, Andrew, o autor dessa filmagem, não fazia ideia do que o destino reservava para ele. It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I've seen right now? Durante a viagem, Andrew percebeu uma movimentação atípica em cima daquela montanha e pediu para que seu amigo parasse o carro imediatamente para que pudesse ver melhor, pois, segundo ele, aquilo, bem lá no alto da montanha, era um gigante. E o homem estava tão convencido disso que voltou ao local na manhã seguinte para tentar provar a sua teoria, mas nada foi encontrado. That's where it was yesterday. Mesmo não encontrando nada, Andrew não se deu por vencido e continuou sua investigação, tendo, segundo ele mesmo relatado em suas redes sociais, conversado com moradores locais, que teriam dito que a figura gigante aparece e desaparece. E tendo isso em mente, Andrew resolveu voltar no próximo dia em que essa gravação foi feita. Mais uma vez, seu gigante não estava presente, mas em seu lugar, algo tão misterioso quanto foi gravado no céu bem próximo da mesma montanha, fazendo Andrew ficar ainda mais intrigado e disposto a investigar o que estaria acontecendo naquele lugar. E quando todos os seguidores esperavam atualizações sobre esse mistério, Andrew postou um vídeo diferente, onde alegava que um carro com vidros totalmente escuros estava o seguindo e vigiando a sua casa. Depois dessa postagem, Andrew permaneceu semanas sem postar nada novo, o que deixou seus seguidores aflitos e imaginando o que poderia ter acontecido com ele após a história de estar sendo seguido. E foi no auge de toda a especulação que uma nova publicação foi feita,
Um vídeo totalmente inesperado, onde Andrew admite em frente à câmera que tudo não passou de uma grande farsa, desde o gigante até as luzes e o carro que o perseguia. Tudo forjado para conseguir fama e seguidores. Mas um detalhe desse vídeo de confissão começou a chamar muita atenção das pessoas. No vídeo, Andrew parece nervoso e inquieto, olhando a todo momento para os lados, o que, na opinião de alguns comentários, poderia significar que ele estava sendo coagido a dizer aquelas palavras. Palavras que ele voltaria atrás apenas 10 dias depois, quando o tornou a postar um vídeo com uma nova confissão, só que dessa vez dizendo que não esconderia mais a verdade, que estava cansado, com medo, mas que tudo que havia gravado antes era real sim, que absolutamente nada teria sido forjado. E foi além, dizendo que continuaria sua investigação. E assim o fez, pois no dia seguinte compartilhou essa filmagem mostrando que para ele seria uma espécie de base militar improvisada instalada no topo da montanha, bem no local onde antes havia visto o que ele acredita ser um gigante, e foi o início de toda essa empreitada. Empreitada que infelizmente não acabou nada bem. A começar por essa filmagem que foi abruptamente interrompida, e que foi a última feita e postada por Andrew, que veio a falecer misteriosamente no dia 1º de julho, mais ou menos uma semana após a publicação desse último vídeo. E uma confirmação da veracidade dessa informação é o obituário da cidade onde vive, que consta o seu falecimento, sem mencionar a causa, o que acabou gerando muita especulação nas redes sociais se não teria tido alguma ligação com o que ele buscava descobrir. Mas e você, o que acha? Por favor, compartilhe sua opinião com a gente aqui nos comentários. Distribuídos pela internet, existem diversas filmagens misteriosas sobre objetos passeando pelo céu que nós simplesmente não conseguimos dizer com certeza o que seriam. Mas infelizmente, muitos deles são mal filmados ou em situações muito escuras que dificultam nosso julgamento. Mas felizmente, também existem vídeos muito claros e nítidos como esse. ¿Será NVNI? ¿Qué onda, chabón? ¿Qué mierda es eso, boludo? ¿Lo grabé? A filmagem feita por esse homem mostra um intrigante objeto passeando lentamente pelas montanhas até desaparecer completamente por trás de uma delas. Objeto que, além de não parecer um drone, dificilmente seria um avião devido à altitude e proximidade com as montanhas. Isso sem falar no curioso formato que faz o objeto se parecer com uma tábua. Será NVNI? ¿Qué onda, chabón? ¿Qué mierda es eso, boludo? Após voar para trás daquela montanha, o objeto desapareceu definitivamente, não voltando a ser visto naquela região, e deixando para nós mais um mistério que talvez jamais seja solucionado. Lauren sempre foi apaixonada por cachorros e por isso vive com vários deles nessa casa que divide com uma colega de quarto. E apesar dos cães serem geralmente bem calmos, nessa noite em particular, todos estavam extremamente inquietos, latindo e andando de um lado para o outro como se houvesse algum perigo à espreita. E foi essa estranha atitude que despertou a curiosidade das garotas, que recorreram à câmera de segurança do quintal para ver se havia algo lá que pudesse estar causando essa reação. E eis o que elas encontraram. Durante um breve instante, vemos o que parece ser um rosto passando de um lado para o outro e desaparecendo na escuridão de forma muito sinistra. O que, a princípio, fez as duas amigas imaginarem que alguém havia invadido o quintal, o que, em si só, já é uma ideia apavorante.
mas pelo menos teria uma explicação. Só que um novo detalhe teria surgido na manhã seguinte, deixando toda a história ainda mais misteriosa. Segundo Lauren, por causa das chuvas, aquela parte do quintal estava cheia de lama, só que não havia qualquer pegada. A lama estava intacta, como se ninguém tivesse pisado ali. Mas se ninguém esteve ali na noite anterior, o que era aquela figura que vimos na filmagem e que deixou os cachorros tão irritados? E é essa pergunta, ainda sem resposta, que anda assombrando os pesadelos das duas amigas. Um final de semana acampado na praia foi um momento fantástico e feliz para uma família que se via novamente toda reunida depois de muito tempo. E assim como a maioria das pessoas, registraram boa parte do tempo em fotos e vídeos. Só que o que ninguém esperava era que uma das gravações pudesse revelar algo sinistro. Essa gravação foi feita com a ajuda de um recurso que começa a registrar segundos antes da foto ser tirada. Segundos que foram o suficiente para revelar essa figura bizarra rastejando por trás daquele garoto. Segundo a história, lá, naquela praia, no meio da noite, ninguém percebeu nada de incomum que pudesse explicar o que estamos vendo. E somente depois, passado o final de semana, que foram perceber essa situação assustadora que passou a assombrar as lembranças daquela família, que até hoje não sabe dizer o que aconteceu naquela praia. Para aqueles que creem na possibilidade da existência de vida inteligente fora do planeta, um dos vídeos mais intrigantes e utilizados para corroborar essa teoria é esse incrível registro feito pelo astrônomo italiano Alberto Maia. Enquanto trabalhava no ajuste de foco do telescópio do Observatório Espacial, o astrônomo acabou acidentalmente conseguindo fazer esse misterioso registro de algo que parece estar passando bem próximo da Lua. Alguma coisa que, desde que esse registro foi feito lá em 2007, vem sendo alvo de discussões entre os que acreditam ou não na possibilidade de ser um autêntico objeto não identificado. E mesmo após todo esse tempo, uma resposta exata que explique com certeza o que foi gravado pelo professor Maia ainda não foi encontrada. Compartilhado pelo canal Deep Sea Oddities, essa filmagem mostra que não é só o céu e o espaço que são capazes de nos trazer imagens intrigantes sobre objetos não identificados, mas as profundezas do mar também. A gravação, feita por um mini submarino não tripulado, registrava imagens dessa espécie de lula gigante, quando de repente, um raio de luz muito forte e muito rápido passa por trás do animal, imprimindo uma velocidade tão absurda que tornou impossível dizer o que seria. Apesar de haver um pequeno punhado de teorias que buscam explicar o que era aquele feixe de luz, como, por exemplo, uma que alega ser outro mini submarino, ou até uma que acredita ser o reflexo de um peixe descendo rapidamente que tenha refletido a luz da câmera, nunca se chegou a uma conclusão definitiva sobre a identidade daquela luz, o que gera especulações até hoje.
Além dos céus e mares, as florestas também podem render imagens intrigantes sobre objetos difíceis de serem identificados, como essas luzes, gravadas por um grupo que percorria uma trilha por entre as árvores. De acordo com o autor da gravação, devido à distância e neblina, infelizmente as imagens capturadas naquele dia não são tão nítidas, mas ainda assim é possível perceber essas duas luzes que parecem flutuando próximo das árvores, naquela região de mata fechada. Ainda de acordo com a história, após algumas horas de caminhada, os homens conseguiram chegar até o local, mas não teriam encontrado nenhum sinal das luzes ou de qualquer coisa que pudesse explicá-las, ou responder o mistério que se tornou o que elas seriam. Algumas das profissões que mais relatam situações inesperadas, sinistras e assustadoras são aquelas que envolvem trabalhos noturnos e solitários, como é o caso dos seguranças que pegam os turnos da noite. E foi um desses seguranças que passou momentos apavorantes durante seu trabalho nesse galpão logístico, quando coisas muito estranhas começaram a acontecer. What do you want? Who are you? What does this mean? What do you want? Why are you playing games? Num primeiro momento, vemos os objetos dessa mesa se movendo aparentemente sem uma explicação lógica, enquanto o homem questiona quem ou o que estaria causando aquilo, que apesar de ser uma situação bem bizarra, estava longe de ser a coisa mais sinistra encontrada por ele naquela noite, pois logo em seguida, em uma parte do galpão onde o segurança ouviu uns barulhos, isso aí foi filmado. Agora, no meio de toda aquela bagunça, vemos essa sinistra mão se movendo em meio às ferragens e apavorando o homem que encerrou sua gravação naquele momento, sem maiores explicações que nos ajudem a desvendar os fenômenos vistos naquele lugar. E enquanto para alguns não passaria de uma brincadeira orquestrada pelo próprio segurança, para outros poderia se tratar de uma série de manifestações do sobrenatural, o que sem dúvida é uma ideia apavorante, principalmente se nos colocarmos no lugar daquele homem que passa as madrugadas sozinho no galpão. Quando tomou a decisão de passar um tempo em seu jardim, aproveitando aquele ambiente de paz, o dono dessa gravação conta em suas redes sociais que não imaginava que acabaria registrando uma das filmagens mais assustadoras da atualidade. Segundo a história compartilhada pelo homem em seu perfil no TikTok, ele estava regando as plantas quando percebeu esse sinistro rosto por trás das folhas. Rosto que contava com olhos arregalados que não piscavam e olhavam diretamente para o homem.
que de forma impressionante consegue se manter calmo diante de uma situação tão incomum. Infelizmente, o autor do vídeo não compartilhou mais detalhes que pudessem nos ajudar a entender o que era aquilo, deixando por conta da imaginação de cada um o papel de buscar uma resposta para esse enigma. E agora eu lhe pergunto, o que você acha que estava acontecendo ali? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por favor, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ficar sabendo sempre que filmagens assustadoras como essas surgirem por aí. Muito obrigado pela companhia e bons pesadelos.